Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite da ação educativa, da Esther, do Salomão. Com muita honra que eu venho aqui hoje, porque é uma organização muito importante, né? São parceiros da Defensoria Pública, com ações em conjunto, tentando aí no Judiciário garantir esse mínimo, né, que a gente precisa para o desenvolvimento social adequado da nossa população aqui de São Paulo. A minha ideia, né, foi tentar identificar, quando eu fiz a minha pesquisa, o que eu quis elaborar na minha dissertação de mestrado foi uma sistematização, uma identificação com clareza de qual é o conteúdo jurídico do direito à educação. Porque vejam, o que significa dizer que alguém tem direito sobre alguma coisa? Tem direito, a gente está falando de direito à educação, é direito a alguma coisa, né? Então, o que significaria dizer que alguém tem direito a alguma coisa? O que é direito? Né? Quando a gente fala assim, eu tenho direito a isso. O que é ter direito? Direito é uma linguagem, né? De dizer eu tenho direito a alguma coisa, isso é um enunciado linguístico, é um trecho de linguagem. E esse trecho de linguagem é considerado um direito quando ele tem um conteúdo, né? Quando ele tem um conteúdo de ordem, um conteúdo prescritivo. Então, de ter direito, um direito, é uma linguagem prescritiva. É uma linguagem de ordem, uma linguagem voltada a estimular ou a modificar algum comportamento ou que seja tomada algum tipo de ação estimular o comportamento humano, que seja tomado algum tipo de ação através de comandos, através de advertências, através de sanções, né? Então, assim, é um conteúdo prescritivo. Faça isso, tome essa atitude, tome essa ação, sob pena de alguma coisa acontecer, né? Sob pena de ser cobrado de que isso se efetive. Pois bem, e aí o que significaria ter direito à educação? O que a gente fala, né, quando fala, eu tenho direito à educação? O que está por trás dessa ideia? Ter direito à educação significa que existe uma ordem, existe uma prescrição, por isso que eu falei uma linguagem prescritiva, né? Existe uma prescrição para que a pessoa que tem aquele direito receba educação, tá? E aí vem o primeiro problema. Qual que é essa educação a qual a gente tem direito, né? Qual é o conteúdo disso, né? Eu tenho direito à educação, então eu tenho uma prescrição, então a gente está alinhavando as nossas premissas. Tenho direito à educação, então eu já sei que direito é uma prescrição, então existe uma ordem para que eu receba alguma coisa, receba educação. Chegamos agora ao problema seguinte: qual é essa educação a que eu tenho direito, né? Responder essa pergunta, a qual educação eu tenho direito, exige que a gente defina juridicamente o que é a expressão educação nessa frase direito à educação. Então, a gente pode pensar uma multiplicidade imensa de significados para a palavra educação. O que é educação? É a educação que a gente tem em casa, é educação de regras de etiqueta, de polidez. O que é essa educação, né? Então, no âmbito da Unesco, acho que o primeiro slide, Esther, não é esse. Isso. No âmbito da Unesco, ficou definido nesse International, o ISCED. Ele traz uma definição que eu considerei, né, bastante interessante, né? Para os fins da Unesco, tratando de direito à educação, educação seria uma variedade de programas e tipos de educação que são designados no contexto nacional como educação regular, educação de adultos, formal, informal, educação inicial, educação continuada, à distância, chegando, enfim, não vou ficar lendo aqui o conceito que eles deram, mas basicamente a conclusão é de que para os fins da Unesco, né, para os fins desse parâmetro de classificação que a Unesco estabeleceu, educação seria tudo aquilo
que fosse organizado, um processo formativo organizado. Então, excluiria da ideia de educação para fins de direito aquilo que não envolvesse alguma forma organizada de oferecimento de educação, tá? Só que essa é uma definição que é bastante larga, bastante abrangente, né? Tudo aquilo que assuma um processo formativo organizado. É uma definição larga, né? Que talvez é uma ideia interessante, tá? Processo formativo organizado para fins de identificação do conteúdo jurídico, né? do que a gente está falando quando a gente fala de direito à educação, é uma ideia interessante, mas tudo que for processo formativo organizado, ser inserido aí nesse âmbito da norma jurídica, do direito, pode ser não suficientemente concreto, pode não ter concretude suficiente para que a gente passe a um outro momento que eu vou chegar, que é o momento da exigência, tá? Enfim, qual é a importância de se ter clareza sobre qual é o conteúdo jurídico de alguma coisa? O que é a educação do direito à educação? É eu saber o que eu posso exigir. É eu saber o que eu posso buscar. Esse é o problema. É por isso que esse foi o problema que eu quis trazer na minha dissertação, porque eu acho que é um problema primordial. E a gente falha em alguns pontos, eu vou chegar nesse tópico, mas em alguns aspectos a gente ainda não tem concretude suficiente, e justamente porque não tem concretude suficiente é que são os aspectos que são mais violados do direito à educação, tá? Então, enfim, tem esse parâmetro, nesse parâmetro de classificação da Unesco, a gente tem essa ideia, né, de processo, tudo aquilo que se constitui na forma de um processo formativo organizado. Uma ideia interessante, mas talvez uma ideia ainda não tão suficientemente concreta. Um outro tipo de norma de direito à educação, que a gente está acostumado a ver, define a educação por suas finalidades, tá? É um outro tipo de norma que a gente encontra tanto na nossa Constituição como nos documentos internacionais. São normas que trazem a definição de educação a partir das suas finalidades. Aí a gente diz que é uma definição teleológica da educação, que educação definida a partir das suas finalidades, tá? Um exemplo disso, acho que aí pode passar, por favor, é o artigo 13 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, que é o pacto que trata de direitos sociais no âmbito da ONU. Né? A gente sabe que tem dois pactos, um pacto de direitos civis e políticos e um pacto de direitos sociais. Os dois são de 1966 e eles são os documentos que prevêem os direitos humanos de forma detalhada no âmbito da ONU. Tem a Declaração Universal, né, que é de 1948, mas que não tem força vinculante, enfim, tem toda uma especificidade aqui de direito internacional dos direitos humanos que não vem ao caso agora. E aí tem os dois pactos de 1966, um com direitos de liberdade e outros com direitos sociais, que são esses direitos que impõem exigências para o Estado, né, que o Estado realize a saúde, realize a educação. No caso, então, da educação, é esse Pacto de Direito Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, que no artigo 13 traz uma definição que define a educação a partir dos seus fins. Depois aí, não sei se dá para todo mundo ler, os Estados signatários reconhecem toda pessoa o direito à educação, concordam que a educação deve ser orientada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e deve fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deve capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão e a tolerância. Ou seja, esse é o artigo onde no qual se inicia o tratamento do direito à educação no Pacto. E ele começa a definir a educação. Então, educação é aquilo que vai desenvolver na sua plenitude a personalidade humana, que vai capacitar as pessoas para que participem efetivamente numa sociedade livre, que vai favorecer a compreensão da tolerância. Então, estabelece objetivos, define a educação pelos objetivos que aquele processo, aquela formação deve alcançar.
Por isso eu disse uma definição teleológica, uma definição com vistas, com que busca um objetivo, né? É também o tipo de estrutura normativa, né? É uma norma, é a mesma estrutura de norma que a gente encontra na Convenção dos Direitos da Criança. Na Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, no artigo 29, a gente tem o mesmo tipo de estrutura normativa. A educação definida pelos seus fins. Os Estados-partes reconhecem a educação da criança, que a educação da criança deverá estar orientada no sentido de desenvolver a personalidade, as aptidões, a capacidade mental, imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, imbuir na criança o respeito aos pais, à própria identidade cultural, preparar a criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, imbuir na criança o respeito ao meio ambiente. Então, vocês vejam que aí uma educação com uma série de finalidades, definindo o seu conteúdo. Também é um modelo que a gente adotou inicialmente no âmbito da nossa Constituição, no artigo 205. A educação, olha só o que diz o nosso artigo 205 da Constituição Federal, que é o primeiro artigo. Bom, tem o artigo 6º que traz a educação junto com outros direitos sociais. E aí depois o tratamento específico do direito à educação começa no artigo 205 da nossa Constituição. O artigo 6º ele elenca todos os direitos sociais e depois, só lá no artigo 205 é que vai ter um detalhamento maior. E aí o artigo 205, que é o primeiro deles, dos artigos da nossa Constituição que tratam da educação, vai dizer o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será provida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, desses 3 exemplos, são 3 exemplos de definições do direito à educação com base nos fins da educação. Tá? O problema disso, do ponto de vista de satisfação de um direito, né? A gente está aqui falando, minha preocupação na minha pesquisa, minha preocupação como defensor público em ações que buscam a tutela do direito à educação, a minha preocupação sempre é: o que é que eu vou pedir para o juiz? Né? Essa acho que é o que é que eu estou pedindo? Quando eu falo assim, o Estado está violando o direito à educação, ele está violando o quê? Tudo bem, o Estado está violando, mas eu quero o quê no lugar daquilo? Esse é um problema primordial para quem trabalha esse tema no âmbito do direito, porque eu tenho que saber o que eu vou pedir para o juiz. Eu tenho que saber o que eu vou levar para ele. Dizer, eu quero que essas finalidades do artigo 205 sejam satisfeitas todas elas, por favor. Então, quero que seja atingido pelo desenvolvimento do meu filho, que o preparo dele para o exercício da cidadania seja o máximo e que ele seja amplamente qualificado para o trabalho, por favor. É muito difícil fazer isso juridicamente, né? Levar esse pleito ao juiz. O direito à educação, será que ele é um direito ao processo formativo ou será que ele é um direito ao resultado desse processo formativo? Essa é uma distinção essencial do ponto de vista jurídico. O que é o direito à educação? É um direito ao processo formativo em si ou é um direito ao resultado desse processo formativo? O que eu posso exigir? No âmbito do direito, no âmbito de ações judiciais, pensem assim, não sei se vocês já tiveram ações judiciais em que vocês foram parte, mas sempre você apresenta uma ação ao juiz pedindo alguma coisa, né? E é difícil conseguir que eu exija, é muito difícil pensar em exigir o resultado do processo formativo, até porque nós todos sabemos aqui, a aprendizagem em si exige uma atuação paralela do interlocutor do processo formativo, né? Ele tem que se permitir aprender. A gente não pode exigir o resultado, até porque a gente precisa que o interlocutor se permita a aprendizagem, né? Que participe, que o aluno participe daquele processo formativo e efetivamente aprenda. Isso é algo que está imputado exclusivamente a ele. Então, acho muito difícil, do ponto de vista jurídico, exigir resultado. E aí, vou
na minha preocupação, né, a minha conclusão é a de que, do ponto de vista jurídico, a gente está muito mais bem servido se o conteúdo da educação, na expressão direito à educação, se referir à ideia de um direito ao processo formativo. Só que aí a gente volta àquela primeira definição que eu falei dos parâmetros de classificação da Unesco, que trata a educação como todo o processo formativo minimamente organizado. Não serve, do ponto de vista do direito, não vai servir essa ideia, né? Não serve todo o processo processo formativo minimamente organizado. Tem que ser aquele processo formativo que seja regulado e seja organizado pelo Estado, segundo as leis que estejam vigentes, ainda que seja prestado por particulares, né? Lembre, né, na dimensão, o direito à educação é um direito essencialmente social, é um direito, ou seja, o que isso significa? Que é um direito que exige que o Estado faça alguma coisa, tá? E nessa dimensão social do direito à educação tem duas coisas envolvidas. Tem a prestação em si da ação educacional, então que efetivamente o Estado organize um serviço e preste esse serviço, mas tem uma outra dimensão, que é a de que o Estado regule aquele serviço, aquela atividade. Então, que o Estado, e aí temos as figuras dos conselhos, Conselho Municipal de Ensino, Conselho Estadual de Ensino, Conselho Nacional de Educação, né? Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Nacional de Educação. Eles respondem a essa figura de necessidade de que o Estado edite regulamentos para organizar e para prestar aquela atividade. Então, o Estado deve estabelecer conteúdos mínimos, isso ele faz na LDB, o Estado tem que aprovar os cursos, o Estado tem que estabelecer diretrizes para que esses cursos, um curso, por exemplo, de ensino médio, não sei, tem que atender um mínimo de requisitos que são estabelecidos aí pelos conselhos, desde a LDB, mas enfim, tem toda uma regulação que o Estado deve editar para que, ainda que efetivamente exercido por particulares, né, escolas privadas, aquilo tem uma cara pública, aquilo tem um controle público, porque é uma atividade de interesse geral do país, né? Então, o processo formativo que compõe a expressão direito à educação, né, no âmbito, enfim, que identifica educação nessa expressão direito à educação, é aquele processo formativo que é regulado e organizado pelo Estado. Então, quando a gente está falando de direito à educação, a gente está falando de direito a um processo formativo organizado institucionalmente. Então, um processo formativo que é organizado institucionalmente, que é oferecido em estabelecimentos oficiais ou não oficiais de ensino, mas que esteja, ainda que oferecido em estabelecimentos não oficiais de ensino, que esteja sujeito aos atos autorizativos e regulatórios do Estado, bem como a sua fiscalização no que se refere à qualidade. Então, é esse conteúdo todo que agora ficou complicado, né? A expressão de direito à educação é mais fácil, mas fica mais... a gente elaborando, pelo menos na conclusão que eu cheguei, né, para o âmbito do direito, tratando de direito à educação dentro do ponto de vista jurídico, porque é uma expressão que é tratada em diversas disciplinas, então estou falando aqui exclusivamente da minha área. Quando a gente fala de direito à educação, estamos falando disso, de um processo formativo organizado institucionalmente, oferecido em estabelecimentos oficiais ou não oficiais de ensino, mas sempre sujeito aos atos autorizativos do Estado e sempre sujeito à sua fiscalização quanto à qualidade. E que forneça ao indivíduo uma certificação para que ele atinja o grau seguinte de educação do sistema. Então, tudo isso está envolvido dentro da expressão direito à educação exigível judicialmente, exigível juridicamente. Tá? Inclusive essa parte final que é o direito da pessoa ser certificada e esse certificado ter validade dentro do sistema de ensino para que aquela pessoa possa atingir o nível seguinte do sistema de ensino. Tá? Então, vamos lá. Então,
estabeleci essa premissa, né? Essa premissa do processo formativo, que está previsto nesse molde, aí, nessa forma que eu falei. Tá? Então, a primeira obrigação do Estado, no que se refere ao direito à educação, seria detalhar esse processo formativo. Como que é esse processo formativo? Não é qualquer educação, tá? Esse é o ponto. Não é qualquer educação. O processo formativo, ele vem detalhado, ele tem o seu objeto detalhado juridicamente também. Na nossa Constituição, isso está nos artigos 205 ao 214. A importância dos objetivos da educação, ela está identificada desde o primeiro artigo, inclusive. Né? No artigo 205, ela já traz aí essas finalidades. O primeiro tópico que pode gerar um esclarecimento sobre essa expressão que está contida enfim, sobre o conteúdo jurídico da educação se refere a uma expressão que está no próprio artigo 205. O artigo 205 fala lá, direito à educação é direito de todos, tá? Qual a primeira necessidade jurídica de definição é identificar quem são todos. O artigo 205, educação, fala, né, aborda lá, educação é direito de todos. E aí a gente se depara com o problema sobre quem são todos. A especificação de quem são todos está encontrada... Deixa eu ver. Artigo 201. Isso, pois. A identificação de quem são todos está expressa no artigo 208 da Constituição. E a gente poderia fazer um resumo, né? Eu não vou ler todos os incisos porque isso é chato, mas eu vou fazer um resumo de quem seriam todos dentro do âmbito da minha pesquisa. Todos seriam crianças de 0 a 5 anos, atendidos por meio de educação infantil em creche ou pré-escola. Dentro de todos também estão as crianças a partir do ano em que elas completam 6 anos até o fim dos 9 anos de ensino fundamental, que, se forem cumpridos regularmente, vão até o ano que o adolescente completa 14 a 15 anos. Tá? E, para essa faixa etária, seria o atendimento em instituições de ensino fundamental. E, dentro desse todos, estão também os adolescentes que terminam o ensino fundamental e aí devem ser atendidos dentro do sistema de ensino por mais, pelo menos, 3 anos, se cumpridos regularmente, até o ano do ano que eles completam 15 anos até o ano que eles vão completar 17 ou 18 anos. Tá? Então, a gente identifica todos. A nossa Constituição, nos incisos do artigo 208, ela identifica esses todos. E tem essas 3 faixas, e a elas o próprio texto da Constituição acrescenta aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria, identificando ainda mais um grupo de titularidade desse direito à educação. Tá? Na verdade, identificava como ensino fundamental, agora, depois da emenda 59, isso se refere a toda a educação básica. Tá? Então, além desses grupos que eu mencionei, crianças de 0 a 5 anos por meio da educação infantil, crianças a partir do ano que elas completam 6 até o fim dos 9 anos do ensino fundamental por meio de atendimento no ensino fundamental, e os adolescentes que estiverem no período do ensino médio. Além deles, também aqueles que não tiveram acesso à educação básica na idade própria são titulares, são sujeitos do direito à educação. Tá? Então aí, quando a gente fala todos têm direito à educação, a gente identifica por meio do artigo 208. E aí, para quem todos pedem, né? Se educação é direito de todos, para quem esses todos vão pedir educação? Contra quem é oponível esse direito à educação? Como eu já falei, sendo um direito social, é oponível ao Estado. Todos têm direito à educação contra o Estado. O principal submetido à oponibilidade do direito à educação, ou se não o exclusivo, é o Estado. É verdade que o direito à educação é um direito, a gente tem esse conteúdo no próprio artigo 205, que ele diz assim, que é dever do Estado, da família e da sociedade.
Então, isso está previsto no ordenamento. Só que, do ponto de vista jurídico, as obrigações da família e as obrigações da sociedade como um ente abstrato, elas estão muito mais relacionadas, na verdade, com a educação informal, né? As normas que estariam direcionadas aí à família e à sociedade como abstratamente considerada, né, como um ente abstrato, elas existem mais naquele sentido de proteção à infância, ou relacionadas com o exercício do poder familiar. A gente tem até um crime nesse sentido, né, de abandono intelectual, né, que se o pai não matricular, não mantiver o seu filho inserido no sistema de ensino regularmente previsto, ele comete um crime, que é o crime de abandono intelectual. Então, assim, mas veja, essa não é uma norma tanto de conteúdo do direito à educação, mas é mais uma norma de exercício do poder familiar, de obrigação do pai no exercício do seu poder de pai, tá? Então, essas normas, os deveres, na verdade, da família e da sociedade, eles estão mais ligados a essa ideia de proteção da infância, de ordenação dos direitos dos pais, de como deve ser feito, quais são as obrigações dos pais, tá? No que se refere então ao principal submetido aí à oponibilidade do direito social à educação, que é o Estado, a nossa Constituição também organiza isso dentro do nosso sistema, que é um sistema federal. Vocês sabem, nós somos uma federação, temos municípios, estados e a União como divisões aí do nosso sistema jurídico, né, da nossa soberania dividida nesses entes. Então, a Constituição organiza no artigo 211, pode passar, acho que eu fiz. A Constituição organiza no artigo 211 como que o exercício pelo Estado, considerado aí nas suas divisões, União, Estado e municípios, vai se dar em relação à efetivação do direito à educação. Então, pelo artigo 211, no seu parágrafo 1º, fica previsto que a União, que é o conjunto de municípios e estados, vai organizar o sistema federal de ensino e o sistema de ensino dos territórios. Não existem territórios atualmente. E vai financiar as instituições públicas de ensino federal em matéria educacional. E vai exercer uma função, em matéria educacional, vai exercer uma função redistributiva e supletiva com o objetivo de garantir equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Tem um outro artigo que eu não trouxe para cá, que está prevista quando a Constituição distribui competências entre os entes federativos, que prevê que a União compete a edição de diretrizes gerais para a educação, diretrizes e bases para a educação. Então, vejam, a União tem esse papel de editar normas gerais sobre o ensino. Daí, por exemplo, a LDB é uma norma federal, tá? É uma norma da União. Então, esse é o papel da União. No caso dos municípios, o parágrafo 2º do artigo 211 estabelece claramente que os municípios eles vão atuar com prioridade no ensino fundamental e na educação infantil, e para os estados, o parágrafo 3º atribui a prioridade no ensino fundamental e no ensino médio. Então a gente tem essa divisão, né? Municípios com educação infantil e ensino fundamental, estados com ensino fundamental e ensino médio, e a União sobraria entre aspas, essa função redistributiva e supletiva, né? O que faltou, no caso, ensino superior, né? Não que os estados e os municípios não possam atuar em áreas de educação que a Constituição não estabeleceu expressamente, mas a gente tem que fazer a ressalva de que os entes federativos, a princípio, né, juridicamente, a princípio, eles só deveriam atuar em outros níveis educacionais que não aqueles que foram constitucionalmente previstos para eles, se eles estivessem satisfazendo na plenitude aqueles níveis que a Constituição determinou. Ou seja, o termo prioritariamente, que está previsto tanto no parágrafo 2º
como no parágrafo 3º, né, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Esse termo, prioritariamente, ele não é inútil, né? Ele não pode ser considerado como uma alegoria, ele tem um sentido. Então, quer dizer, qual seria o sentido jurídico dessa expressão? Que, a princípio, o município, por exemplo, só estaria autorizado a, sei lá, iniciar um curso superior se ele estivesse satisfazendo integralmente as necessidades da população daquele município para fins de ensino fundamental ou de ensino de educação infantil. A gente sabe que isso não é em absoluto observado, né? Tem muitas faculdades e universidades municipais aí, sem que o município tenha sequer minimamente satisfeito toda a sua necessidade de educação infantil, de creche e pré-escola. Mas pela regra constitucional, pelo direito, pelo que era exigível juridicamente, em tese, e isso pode ser questionado eventualmente via ação civil pública, tá? Não poderia. O prioritariamente que está previsto no texto constitucional não é inútil, não está lá por nada. Primeiro, cumpre ao Estado e cumpre ao município satisfazer na integralidade as exigências do nível que foi atribuído. Vamos pensar São Paulo, né? Está satisfeita a exigência integral ao ensino médio? Né? É que tem um problema de curva de demanda, né, do ensino médio, que a falta de vagas não fica tão evidente porque as pessoas acabam abandonando o processo de ensino. Mas se a gente fosse seguir efetivamente o paralelo idade, faixa etária, disposição de vagas, talvez isso não ficaria, não haveria vaga certamente para todo mundo, e em compensação, né, nós temos 3 universidades, nós nos formamos juntos, né, numa delas, mas enfim, né, esse é um ponto aí a se pensar e se refletir juridicamente. Esse verbete, né, essa palavra prioritariamente, esse advérbio, ele não está lá por nada. A lei não traz, existe um chavão jurídico, não detesto essas coisas, mas existe, e aqui ele é bem simbólico, que é um chavão que diz que a lei não traz palavras inúteis. A lei não traz palavras inúteis. O legislador, o constituinte, na verdade, pôs esse prioritariamente lá com um sentido. Então, de estabelecer uma ordem de preferência. Primeiro, efetive o nível que você que você tem incumbência prioritária de efetivar. Depois, se sobrar recurso, passe para outros níveis. Tá? É óbvio, a USP é anterior, a Constituição, as 3 universidades, na verdade, são anteriores à Constituição, uma coisa que está efetivada não vai ser retirada, tem toda essa complexidade adicional. Tá? Então, temos todos direito a esse processo formativo, né? E todos sabemos quem é que deve prestar esse processo formativo. Identificamos todos e identificamos quem que deve esse processo formativo a todos. A questão mais complicada de todas é identificar o objeto do direito. Então, vamos lá. Estrutura do direito. Tem o credor, o devedor e a prestação, né? Identificamos o credor do direito à educação, todos. E aí identificamos quem são todos, naquelas faixas etárias, conforme a Constituição especificou. Identificamos o devedor. Quem é o devedor? O Estado. De que forma? Aos municípios, prioritariamente, a educação infantil e o ensino fundamental. Aos estados, prioritariamente, o ensino fundamental e o ensino médio. E, eventualmente, em caráter supletivo, a União e também a edição de normas gerais, tendo como devedor a União. Então, identificamos credor e identificamos devedor. E aí a prestação? Identificar a prestação é um problema. Eu usei da ideia do processo formativo, do direito ao processo formativo, porque isso é uma facilitação lógica. Me facilita logicamente para identificar a estrutura do direito, né? Eu sei que existe uma prestação. E essa prestação é o processo formativo. Agora, no que consiste esse processo formativo é que é o grande problema. E é por isso que
é nesse ponto, é no objeto do direito, que é a prestação. O objeto do direito, nesse caso, estou me referindo à prestação. É nesse ponto que a gente tem o maior de todos os déficits de implementação do direito à educação. E aí, eu acho que está da própria natureza da ciência da educação. Essa definição é uma definição complexa. E talvez a gente tenha que, às vezes, realmente trabalhar com esses objetivos abstratos. O que eu pretendi afastar é ter esses objetivos abstratos como definição, como forma de definição da estrutura do direito. A gente precisa ter clareza de quem é o credor, a gente precisa ter clareza de que existe uma prestação, e a gente precisa ter clareza de quem é o devedor. A gente precisa ter clareza em relação a que a expressão direito à educação compõe um direito como o direito à indenização. Se alguém bater no seu carro, você passa a ser credor do devedor que bateu no seu carro, e o seu direito é a indenização, é a prestação. A gente precisa ter clareza que essa lógica existe em relação à educação para que a gente possa exigir do Estado a educação, para que a gente possa acessar o judiciário e dizer: o devedor está inadimplente e ele precisa satisfazer a minha prestação. Agora, não afasta, pela própria natureza do que é a educação, a complexidade imensa de se definir qual é o processo formativo que a gente tem direito, né? Qual é esse objeto. No artigo 210, seus parágrafos, no artigo 206 e mesmo no artigo 205, com seus objetivos abstratos, a Constituição tenta prever uma forma mínima para esse processo formativo. No artigo 210, a Constituição traz um conjunto, né, que a gente pode sistematizar através de alguns elementos. Então, o artigo 210, então, né, ele traria algumas guias aí para a gente identificar o objeto do direito à educação, que é o processo formativo. Lembrando, então, que o direito obedece a uma estrutura: credor, devedor e a prestação. E essa prestação tem um objeto, o objeto é esse processo formativo. O que eu estou tentando definir agora, que é a coisa mais difícil, é o objeto, é o processo formativo. Primeiro elemento aí desse objeto: acesso às prestações educacionais, o acesso ao sistema de ensino. Acho que essa é a primeira coisa do objeto do direito à educação, do objeto dessa prestação. A primeira coisa e mais evidente é vaga, né? É acessar o sistema de ensino, acesso à prestação educacional. O que é feito daquela forma, por grupos etários, como a gente mencionou. Então, consideradas as diferentes fases aí do processo de ensino institucional, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e, eventualmente, ensino superior para aqueles que demonstrarem a capacidade lá necessária para acessar o ensino superior, porque vocês sabem que a Constituição traz essa previsão, né, que o ensino superior ele será acessado mediante demonstração de capacidades, isso está na própria Constituição. Tá? Então, o primeiro ponto do objeto da prestação jurídica, que é a educação, que é esse processo formativo, é a vaga, ter o acesso. O segundo ponto, que a gente poderia elencar, é a finalidade, que é esse sentido teológico, que são aqueles objetivos abstratos, que a gente mencionou, que estão tanto previstos no nosso artigo 205, como nos documentos internacionais, de educação voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, de educação voltada ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. De novo, ressalto, tudo que é muito abstrato é muito difícil de ser exigido juridicamente, tá? O que é muito abstrato, porque, enfim, quando a gente vai perante o juiz é uma pessoa, né? Ele é um ser humano como a gente, ele não tem nenhum poder de imaginação, de iluminação que a gente não tem, é uma pessoa também. Então, levar uma ideia muito abstrata para alguém: olha, realize a minha qualificação de trabalho, por favor. Ele não tem ideias mirabolantes, porque ele vai dar uma ordem: não, então agora o Estado vai fazer isso, e a sua qualificação de trabalho. Não dá, ele é abstrato, e tudo aquilo que é abstrato é difícil de ser exigido juridicamente. O que a gente pode trabalhar concretamente a partir dessas finalidades é o lado negativo, vamos por assim.
a gente pode extrair dessas finalidades um compromisso de que o Estado tem que prestar a educação com a máxima finalidade ética. Então, tudo aquilo que negar essa máxima finalidade ética está vedado. A gente tem mais facilidade para enxergar pela negação, né? Então, a gente estabelece: o Estado tem um dever na educação de atuar com a máxima finalidade ética, tendo em vista esses objetivos. Aquilo que for se apresentar como uma negativa a essa finalidade ética está vedado, tá? Não é lícito, é ilícito. O terceiro elemento que compõe aí esse conteúdo da prestação educacional é a gratuidade. Tá? A gratuidade é um dos elementos que compõem o objeto jurídico do direito à educação. Gratuidade da educação nos estabelecimentos oficiais está no artigo 206, que traz os princípios do sistema de ensino no Brasil. Me parece que eles já viram isso na aula passada, né? Os princípios do artigo 216, só o nome disso. Um quarto, e isso é muito importante, porque às vezes a gente não tem clareza a respeito disso, é o direito a programas suplementares. O direito a programas suplementares integra o direito à educação. Então, o que a gente está falando quando a gente fala de direito a programas suplementares? Direitos ao material didático escolar, direitos ao transporte, direito à alimentação, à merenda, direito à assistência à saúde. Esses programas suplementares, eles integram o conteúdo do direito à educação. Se o Estado não fornece o transporte para a comunidade rural e ela não consegue, e aquelas crianças não conseguem chegar na escola que está no centro urbano, ele está não só violando o direito ao transporte, mais que isso, ele está violando o direito à educação daquela comunidade. Tá? Então, ou se não oferece merenda, ou se não oferece um material didático suficiente, tá? Não tem livro, está violando o direito à educação. O direito aos programas suplementares, e por programas suplementares entendam tudo aquilo que dá suporte à atividade educacional, ao processo formativo, integra o conteúdo do direito à educação. E o quinto, que para mim é o mais complicado, e eu trabalhei bastante nisso na dissertação, e não há conclusão ainda, não consigo identificar a conclusão, é a garantia da qualidade. Tá? A gente pode falar que a gente tem caminhado para a universalização do acesso, né? Enfim, ainda que a passos às vezes mais curtos do que largos, mas de uma forma geral, se você analisa o histórico da expansão do acesso, né, ao sistema educacional, isso tem avançado, né? Tem avançado em algumas áreas, por exemplo, o ensino fundamental, acho que está universalizado, né? Fundamental não a educação infantil por óbvio, mas o ensino fundamental, grosso modo, está universalizado em São Paulo, pelo menos, né? Em São Paulo, estou falando de São Paulo, no Brasil não. Agora, efetivar a dimensão do direito à qualidade da educação, que compõe o conteúdo jurídico do total, da expressão ampla que é direito à educação, é extremamente difícil, tá? Justamente por essa abstração, né? Porque a gente precisa alcançar um nível de clareza, tanto do ponto de vista de previsão normativa na legislação, como na própria prática judiciária, na própria prática das decisões judiciais, para a identificação do que compõe esse problema do direito à educação de qualidade, do direito à qualidade da educação, para que a gente possa saber o que pedir, o que exigir. A gente consegue identificar situações que são claramente não qualidade, escolas de lata, claramente não há qualidade, né? Professores que não vão, índice de abstenção elevadíssimo de professores, claramente não há qualidade. Agora, identificar o que é a qualidade, que já é um problema muito maior, dada a abstração do tema, né? A gente tem na LDB aquela expressão que tenta definir, né, que define padrões mínimos de qualidade como variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos dispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. É uma expressão, né, isso que trata como ideia que talvez seja interessante, insumos indispensáveis, mas
ela não deixa de ser abstrata também, né? Quais são esses insumos, em que quantidade, tá? Essa abstração não deixa de existir apenas por essa previsão. E aí vale a constatação de que a área em que há a maior obscuridade acerca da clareza jurídica é também a área em que a dimensão de ineficácia do direito é a maior, né? A gente sabe, né? O problema da qualidade é seríssimo. Então, porque é a área de maior obscuridade jurídica, de menor clareza acerca da definição jurídica do direito, que é o direito à qualidade, é também a área de maior ineficácia do direito à educação, tá? A importância de todas essas definições, como eu tenho falado desde o começo, é saber o que pedir, saber o que exigir, saber o que eu levo para o juiz, para que o juiz diga, então, Estado, faça isso para ele, para cobrar. Essa é a importância dessas definições jurídicas, tá? Que a gente tem que ter em relação ao direito à educação. Por quê? No artigo 208, parágrafo 1º da Constituição, o Constituinte trouxe uma expressão que ele também não trouxe à toa, né? Não é uma expressão inútil. Ele reforçou a ideia da efetividade do direito à educação, da exigibilidade do direito à educação, ao expressar a seguinte expressão, né? Pleonástico, ao trazer a seguinte expressão: o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Tá? Ele não fez isso à toa. Quando o Constituinte colocou lá o ensino, fez questão de deixar bem expresso que o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ele não fez isso à toa. Ele fez para explicitar o caráter exigível do direito à educação, que é um direito subjetivo, direito subjetivo é o direito que obedece a essa estrutura que eu falei para vocês. Que tem credor, tem devedor e tem uma prestação que deve ser cumprida, e que se não for cumprida, gera inadimplência. Então, isso é direito subjetivo. Significa que o titular do direito, aquele que tem aquele direito, que no caso da educação é mais que um direito, é também uma obrigação, porque é ensino obrigatório, aquele que tem o direito de se educar e, portanto, também tem a obrigação de se educar, conta também com um poder individual de exigir que aquele direito seja satisfeito. Está na nossa Constituição isso desde 1988. Estava só para o ensino fundamental, que era antes o que era obrigatório. Agora está para a educação básica inteira. Desde 2009, com a emenda constitucional número 59, a educação básica inteira passou a ser... É lógico que tem... Oi? Menos 0,3. Menos 0,3. A partir da pré-escola, né? Dos 4 definidos. Dos 4 aos 17 anos, exato. Dos 4 aos 17 anos, perdão. A própria disposição constitucional faz esse detalhamento, né? A educação básica é obrigatória dos 4 aos 17 anos. Então, enfim, está desde 88, estava para o ensino fundamental, agora está para a educação básica inteira dos 4 aos 17 anos. Só que foi preciso uma construção jurisprudencial intensa para que isso virasse uma prática efetiva. O que estava dito não era aplicado. Só em 2005 é que os tribunais resolveram dar essa dimensão de exigibilidade ao direito à educação. Até então, até 2005, quando foi julgado o primeiro, que na verdade é um agravo, nem vou falar, mas não precisa notar isso, pelo amor de Deus, que é bem juridiquíssimo. É um agravo regimental, um recurso extraordinário, que foi julgado em 22 de novembro de 2005, que é o primeiro grande paradigma aí dessa mudança da prática dos juízes. Até então, o Estado, o Judiciário aceitava as defesas do Estado. O que o Estado dizia quando alguém ajuizava uma ação buscando o direito à educação? O Estado dizia assim: olha, educação é um tema que demanda política pública. Política pública envolve discricionariedade administrativa, ou seja, um juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador público, que tem legitimidade democrática para fazer essa escolha, porque foi eleito, e o Judiciário não é eleito, então o Judiciário não tem a legitimidade para fazer isso. E envolve também a disponibilidade orçamentária para que isso possa ser feito, o que também não compete ao Judiciário, porque o Judiciário não foi constitucionalmente previsto para gerir orçamento. Isso foi atribuído aos poderes executivo e legislativo, que são eleitos, têm legitimidade democrática. Essa era a defesa do Estado. Uma defesa de discricionariedade administrativa, de separação dos poderes, porque
enfim, essa seria uma decisão que caberia ao Executivo, dizer qual é a conveniência e qual é a oportunidade de implementar políticas públicas de educação, e também se defendia sobre o argumento da reserva do possível, dizendo, olha, o orçamento é curto, o orçamento é pequeno, eu tenho, como o cobertor é curto, eu tenho que saber onde eu vou cobrir. E essa escolha cabe a mim, porque eu fui eleito para isso, não você, judiciário. Então, por favor, se abstenha aí de interferir na gestão da coisa pública. Isso foi acolhido pela jurisprudência desde 88, né, até 2005, até que o Supremo Tribunal Federal, nesse agravo regimental aí que eu falei, essa coisa chata, jurídica, ele vai dizer, não, isso não está certo. Existe uma ideia que está prevista tanto nos documentos internacionais como na nossa Constituição, que é uma ideia de mínimo existencial para satisfação de condições mínimas de dignidade para a existência humana. Tá? É uma ideia de mínimo existencial. E nesse mínimo existencial, que compete ao Estado, como responsável pelo alcance do bem comum, satisfazer, está a educação. Não há vida digna sem a satisfação do direito à educação. O direito à educação compõe o mínimo existencial. E é função primordial do Estado, desde dos primeiros artigos da nossa Constituição, garantir o bem comum, que é garantir a vida digna, garantir a dignidade da nossa existência. De modo que esses argumentos do Estado, de reserva do possível, não valem aqui. Não vale. O Estado, ainda que seja orçamento curto, que o Estado tenha que escolher se vai aplicar recursos para construir ponte, para construir estrada ou não, a educação tem prioridade, a educação integra a vida digna, até porque a nossa Constituição atribui prioridade à infância, atribui prioridade às políticas públicas que satisfaçam o direito das crianças e dos adolescentes. Então, afastou-se esse argumento da reserva do possível, e afastou-se também o argumento da discricionalidade administrativa, sobre a seguinte ideia, né? Sim, reconhece-se que não é atribuição do Poder Judiciário formular políticas públicas, que essa atribuição é eminentemente do Legislativo e do Executivo. Porém, o órgão jurisdicional pode assumir excepcionalmente, né, o Judiciário pode assumir excepcionalmente essa atribuição se as instituições públicas que são constitucionalmente encarregadas de tomar essas políticas públicas descumprirem encargos políticos e jurídicos que incidam sobre elas com esse caráter mandamental, obrigatório, que tem alguns direitos, dentre eles o direito à educação. Um outro exemplo seria o direito à saúde. Então, isso se reverteu em 2005, a jurisprudência virou, até então eles aceitavam as defesas do judiciário, em 2005 isso se alterou, enfim, passou-se a ser o que efetivamente estava previsto na Constituição, obedecendo aquela estrutura de direito subjetivo individual, direito público subjetivo de todos, e a partir daí começou no âmbito da nossa Corte Maior, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí se espraiou para baixo, de lá de cima foi descendo. Hoje a gente tem no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo súmulas editadas que declaram aqui a obrigação indeclinável do município, por exemplo, de fornecer uma vaga em unidade de educação para as crianças que residem no seu território. Então, é obrigação indeclinável, por nenhum argumento o município pode afastar a sua obrigação de fornecer creche, de fornecer pré-escola. Tem outras súmulas também, que, enfim, eles declaram, né, no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que é direito da criança obter vaga educacional por meio de mandado de segurança. São as súmulas 63, 64 e 65. Perdão, o que é súmula? Súmula é assim, quando um tribunal... súmula, quando um tribunal ele decide muitas vezes o mesmo tema, de uma mesma forma, ele edita um enunciado do padrão dele de decidir.
Tá? Isso é a súmula. Ele faz um resumo, olha, faz 1000 casos que eu estou julgando isso, estou julgando da mesma forma. E eu, então, o enunciado, eu vou editar um enunciado para que esse enunciado seja observado pelos juízes na base, porque aí evita a geração de novos recursos. Então ele edita, olha, o Tribunal de Justiça adotou a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a educação é exigível, não importa o que for. Então, juízes, por favor, parem de decidir contrariamente ao sujeito do direito, aquele que pleiteia a vaga, aquele que pleiteia a satisfação do direito à educação, porque vai subir aqui e vai reformar. Então eles editam súmulas. Pensão do acesso, né? Veja. Né? Aqui, por enquanto, a gente está falando do acesso. Que é o que eu falei, né? Há o problema imenso da definição, da atribuição de concretude a outra dimensão, que é a definição do que é de qual é o processo formativo a que a gente tem direito. A minha vontade, professora, tanto na pesquisa como na minha própria atuação, é de deixar claro que, enquanto a gente não tiver essa clareza jurídica em relação ao que é a qualidade, ao que é o processo formativo que a gente tem direito, a gente não vai conseguir efetivar isso judicialmente. A gente pode efetivar politicamente, por outros processos, mas através do direito, a gente precisa de um esforço social para que se busque. Eu sei que tem a DPF da ação educativa para a definição de quais são esses insumos mínimos, né? A gente precisa de iniciativas desse jeito, dessa forma, para que a gente tenha clareza quanto ao conteúdo do processo formativo, ao que é esse processo formativo, porque se não houver isso, vai ser muito difícil efetivar isso judicialmente. E aí aquilo que a gente conseguiu avançar com as vagas, com acesso, que foi assim, incrível nesse de 2005 para cá, talvez a gente demore muito mais para conseguir no que se refere à qualidade. É lógico, violações óbvias, e eu não estou falando aqui de violações óbvias, porque violações óbvias, elas são percebíveis a olho nu, né? Como o negócio da escola de lata, como níveis absurdos de abstenção de professores. Enfim, basicamente era essa a minha fala. A gente pode debater. Bom, muito obrigada. Vocês estão tendo a oportunidade aqui no curso de ter a visão de um defensor público, né, de uma pessoa que está ali na ponta brigando pelo direito à educação e por outros direitos da população. A gente vai ver hoje à tarde um pouco a definição de defensoria pública, Ministério Público, quais são as diferenças, quem são os órgãos a que se pode recorrer, mas a Defensoria Pública é um grande defensor do direito à educação e eu acho que é um privilégio tê-lo aqui conversando com a gente